Meus amigos, o Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana e olha, isso foi um vexame, viu? É uma vergonha pro time do Corinthians que ganha uma bala esses jogadores, né? O Corinthians vive o pior momento da sua história. Você vai ver no vídeo de hoje a coletiva do Dorival, os comentaristas detonando a eliminação do Corinthians e os jogadores falando ainda no gramado sobre essa situação. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Logo após a eliminação, os principais personagens do Corinthians falaram ali no gramado sobre a eliminação do Timão. Eu acho que fizemos um bom primeiro tempo, nos sentimos confortáveis com bola e tal, mas não concretizamos e acho que fomos pouco eficazes lá na frente, não criamos muitas situações claras. Y el segundo tiempo, como ya nos aconteció alguna vez, los primeros minutos pequeñas desatenciones, tomamos um gol e já não conseguimos mais. Agora essa eliminação, como é que vocês encaram, né? Dói muito, estamos tristes, vemos a reação do torcedor e é totalmente entendível porque acho que éramos favoritos nesta competição e nos vamos com um sentimento de frustração. Bom, na verdade, eu acho que a gente faz um primeiro tempo bem controlado. Faltou um pouco de capricho na última bola, no último passe, atacar um pouco mais o espaço do adversário. E a gente volta para o segundo tempo, uma desatenção ali que não pode acontecer num jogo decisivo. Um jogo que decidia a nossa vida na competição e que infelizmente a gente sofreu dessa forma. Bom, agora é corrigir os erros, né? Fazer com que esse golpe faça a gente aprender para que a gente não possa mais deixar passar dessa forma. A gente volta para casa muito triste, a gente veio para cá com a missão de classificar, de dar essa alegria para o nosso torcedor, né? E agora é sustentar um momento de cobrança, um momento porque é um momento que a gente vai enfrentar e com razão o torcedor tem que cobrar. E a gente não pode não passar dessa fase, nossa camisa é uma camisa muito grande, muito pesada para a gente ficar dessa forma na competição, mas agora corrigir os erros e levar para frente os aprendizados. A gente sabe que o seu foco é no Corinthians, mas não tem como não falar de seleção. Mesmo sendo num momento ruim, você poderia falar alguma coisa sobre isso, sobre a sua convocação mais do que merecida? Bom, na verdade, nesse momento acho que nesse momento não. A prioridade é sempre o Corinthians, então eu prefiro não responder nada sobre isso agora. Entrar ali no vestiário, a gente sentir a dor agora, né? E fazer com que isso faça a gente aprender. Sí, creo que fueron mis primeros minutos después de 2 meses en un partido donde la intensidad es mucho mayor a la que por ahí nosotros en Brasil estamos acostumbrados, pero bueno, triste. No me fijo en lo personal, sino en lo grupal y creo que podríamos haber pasado de fase y eso es lo que por ahí me pesa. Na coletiva de imprensa, o Dorival falou um pouco sobre tudo isso e também comentou sobre o afastamento do presidente Augusto Melo. Sentimento de impotência, né? Até porque, logisticamente, dentro de tudo aquilo que nós preparamos para essa partida, esperávamos naturalmente uma atuação um pouquinho diferente daquilo que aconteceu. Nós temos que assumir esse compromisso e uma responsabilidade ainda maior em relação àquilo que foi feito hoje. Tínhamos naturalmente a intenção de buscarmos o melhor resultado possível, tendo uma atuação diferente daquilo que nós vimos. Pela terceira vez nós tomamos um gol no retorno do segundo tempo, e isso tem penalizado a nossa equipe consideravelmente. Nos tirado aí pontos importantes e inclusive a possibilidade de uma classificação como na noite de hoje. Temos que continuar trabalhando, melhorando, temos que crescer, temos essa obrigação e esse compromisso com o nosso torcedor. Dorival, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão aqui. Corinthians foi eliminado da Libertadores ainda na fase pré, agora é eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana, da fase de grupos. O quão é ruim para a instituição Corinthians essas eliminações? Quão ruim? Porque o torcedor sente na pele, né, as brincadeiras, as piadas dos adversários. Olha, o sentimento é de todos nós, né, que estamos aqui dentro profissionalmente. É um momento difícil para todo mundo. Naturalmente nós nos entregamos em campo buscando aí o melhor resultado.
acabou não acontecendo. Nós temos aí 2 competições muito importantes, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e temos que nos voltar totalmente para tentarmos apagar e deixarmos uma impressão bem diferente daquilo que foi as 2 competições. Ou foram, desculpem. Dorival, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Eu vou me ater apenas aos seus jogos como técnico do Corinthians na Sul-Americana. O Corinthians foi dominado contra o América no segundo tempo, bem abaixo contra o Racing, uma vitória. E hoje um jogo bem abaixo contra um time bastante modificado do Huracan. Corinthians que tem altos e baixos na temporada. Por que na Sul-Americana, por que nas competições internacionais o Corinthians só teve baixos, né? E se houve um desinteresse do elenco, da gestão, quanto à Sul-Americana, para o Corinthians terminar eliminado nesse momento? Olha, teoricamente nós colocamos a melhor equipe para jogarmos a Sul-Americana, então não há como você pontuar que exista um desinteresse geral de todos. Ao contrário, a nossa preocupação era a nossa passagem nessa fase, o que seria muito importante para todos nós. Nós focamos toda a atenção possível justamente para essa partida, preparamos a equipe para um momento como esse. E realmente a qualidade da partida hoje foi muito aquém daquilo que nós deveríamos e gostaríamos que acontecesse. Aqui, Dorival, Bruno Lagoria para Roma Esportivo. Queria perguntar, por caso do Garro, como você vê o jogo dele no segundo tempo? O Garro é um grande jogador, ele vem evoluindo, vem melhorando. Tínhamos a expectativa de 30 minutos, até uma conversa com ele, e ele me posicionou dessa forma. Eu espero que ele continue nesse processo de evolução e rapidamente se reintegre aí ao nosso grupo. Dorival, aqui, boa noite, tudo bem? Lucas Guimarães para Quinta Maricha. No primeiro tempo, o Corinthians usou muito o lado esquerdo para atacar com o Angeleri. Fez muitos cruzamentos na área, apesar da ausência do Yuri Alberto no jogo de hoje. Isso foi um pedido seu? Não, foi apenas uma situação que foi criada pela equipe. Nós temos trabalhos de aproximação de 1-2 para que justamente, em razão principalmente de termos jogadores bem técnicos por dentro, nós possamos realizar esses tipos de jogadas. Proporcionou ao longo da partida, nos proporcionaram situações de cruzamentos, infelizmente não aproveitados, mas realmente nós criamos algumas situações pelos lados do campo, tanto do esquerdo quanto também do lado direito, porém não tivemos a felicidade de concretizarmos em gols. Dorival, aqui. Rodrigo Tomás, do canal Top Corinthians. Eu queria que você falasse exclusivamente das alterações, principalmente a entrada do Thales e do Coronado. O que você achou do desempenho dos jogadores hoje? Nós queríamos abrir um pouco mais nosso time. Nós voltamos para o segundo tempo justamente com essa definição. Abrirmos um pouco mais, tentarmos explorar um pouco mais os lados do campo, com Thales, e principalmente do lado direito, depois da entrada do Matheus, nós ficaríamos com o corredor para podermos buscar passagens. Aconteceram em algumas situações, não se completaram as jogadas, mas eu acho que foi uma tentativa importante dentro de um contexto que vinha sendo apresentado dentro da partida. Dorival, buenas noches. Iván Levato para Rocangol, aquí en Argentina. Quiero consultarle, ya sin competencias internacionales, ¿cuál pasa a ser la obligación de Corinthians a nivel local en compitiendo? A obrigação é o melhor campeonato brasileiro possível e lutarmos até o fim da Copa do Brasil, que será muito importante para o clube. Dorival, tudo bem? Boa noite. Rafael Squila, da TV Globo. Olhando o jogo assim de fora, sentiu que dentro de campo os jogadores estavam, não sei se apático seria a palavra, mas não tinham aquele senso de urgência que o jogo pedia, principalmente após o gol do Huracan. Você sentiu também isso? Que parecia que o time estava desconectado com o que era essa partida hoje? O Corinthians precisava vencer hoje para não depender do resultado lá na Colômbia?
Olha, nós preparamos a partida da melhor forma possível, podem ter certeza disso. Esperávamos naturalmente um rendimento um pouquinho diferente. Não é uma desconexão, mas tem momentos que você não consegue traduzir em campo aquilo que você prepare. E nós tivemos um jogo onde, no retorno do segundo tempo, tomando um gol, a equipe adversária se fecha ainda mais e dificulta as infiltrações. Nós tivemos ali algumas boas situações, porém não fomos efetivos em nenhuma delas, o que nos tirou uma possibilidade real de podermos aí confirmarmos a nossa classificação em razão daquilo que a partida desenhava, daquilo que era apresentado, principalmente do primeiro para o segundo tempo. Não foi uma noite feliz, tivemos aí muitas dificuldades para finalizarmos a maioria das nossas jogadas. Dorival, boa noite. Vitor Scaroli do Portal Meu Time. Vocês saíram de Belo Horizonte, o Augusto Melo ainda era presidente do Corinthians, vocês desembarcaram em Buenos Aires, tudo já tinha mudado, o Augusto Melo acabou sofrendo impeachment. Queria saber de você, muda no dia do Corinthians ali no CT Joaquim Grau, trabalho, se você já conversou com o Mário também, que é o presidente do Corinthians. Não tivemos nenhum contato. O nosso trabalho e a nossa preocupação é para dentro do CT, fora do CT eu não posso responder por nada. Eu sinto naturalmente pelo presidente, sinto por esse momento do clube, mas nós estamos trabalhando para o Corinthians e dentro do centro de treinamento. A parte, fora as paredes ali do centro, eu não tenho como falar nada em razão do desconhecimento da situação. Desconhecimento que eu falo mais detalhado, não é? Nós temos as nossas obrigações lá dentro e nós temos que responder pelo dia a dia do nosso clube. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Agora, pro Neto não teve jeito, né? A situação foi vexatória. Coisa de vexame mesmo do Corinthians. Como é que pode um jogador como o Igor Coronado entrar num jogo como esse, precisando dele, ele errar todas as bolas? Cara que ganha 2 milhões por mês. Como é que pode isso? Quem contratou? Quem foi o diretor? Quem foi o financeiro? Quem contratou? Cara, é inacreditável. Aí o Dorival Júnior coloca o Michael no lugar do Ranieri e deixa o Hector Hernandes, que é centroavante, precisando fazer gol. Cara, tá tudo errado. Já na pré-Libertadores tomou um sufoco com a Universidade da Venezuela. Perdeu pro Barcelona de Guayaquil. Não classifica nem em segundo lugar para ir para repescagem. É uma vergonha o Corinthians em relação à disputa internacional. É uma verdade isso. Doa quem doer. Desde 2012. É inacreditável você jogar com o time reserva do Huracan e você não ganhar o jogo e perder o jogo ainda. Vocês estão de brincadeira, né, jogadorzada? Vocês estão brincando, né? O Corinthians faz um jogo muito fraco, tanto no primeiro como no segundo tempo. Mal posicionado, 4 volantes, 3 zagueiros. Depois tentou mudar o jogo. Mesmo assim, o único jogador que fez alguma coisa diferente foi o Garro. E que é uma luz para o Corinthians, que enfrenta o Vitória já no domingo às 6h30 na Neoquímica Arena, com o novo presidente Osmar Stabile, com o primeiro vice-presidente, que é o Armando, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians fora da Sul-Americana, fora também da Libertadores. O que isso é uma vergonha para o time do Corinthians, que ganha uma bala esses jogadores, né? Quem também comentou sobre isso foi o Benja e o Mano nas suas redes sociais. Começando mais uns 60 segundos do Benja, eu falo faz tempo, o Corinthians vive o pior momento da sua história. Fora de campo é uma coisa assim, é uma atrocidade que vem acontecendo. E dentro de campo, o Corinthians proporcionou nessa noite uma das maiores humilhações da sua história.
ser eliminado de uma Sul-Americana na primeira fase, perdendo para um time que entrou em campo com a equipe reserva, que jogou muito melhor. Gente, isso não tem o que falar. Depay morto em campo, Dorival Júnior insistindo com o Félix Torres na lateral direita, Kaká na zaga, Bidon de meia. Gente, olha o que virou o Corinthians. E acabou, porque o único campeonato que o Corinthians tinha chance de ganhar algum título era a Sul-Americana. Com esse time, do jeito que está fora de campo, acabou o ano. Agora é brigar para não ter coisa pior. Pois é, pessoal, terminou na Argentina. Huracan 1, Corinthians 0. Hoje era noite de decisão, né? Era vencer ou vencer contra o time reserva do Huracan, que está focado agora na final do Campeonato Argentino, que é no final de semana. E para variar, o Corinthians fazendo a sua especialidade, ou seja, merda. Mais uma vez o Corinthians eliminado precocemente de uma competição sul-americana e novamente passando vergonha. E o detalhe, hein? Quase avançou porque o Racing estava conseguindo uma façanha, que era vencer o América lá em Cali, na Colômbia, até o último minuto. Tomaram um empate. Mas o que irrita, pessoal, é ver jogo do Corinthians e os poetas assim, mas o Corinthians está com mais posse de bola. Que adianta ter posse de bola se não sabe o que faz com ela? Esse time do Corinthians aí com uma dificuldade tremenda na criação, time lento, previsível, a defesa uma grande porcaria. Esse Félix Torres, pai do céu, o André Ramalho, meu Deus, o Kaká, Jesus, e o Angileri então, que tragédia. Esse cemitério de jogadas chamado meio campo do Corinthians é nojento, cara. Chernobyl tem mais vida que esse meio campo do Corinthians. E o ataque, para variar, inexistente, a bola não chega lá. Cara, na boa, o Corinthians tinha desfalques hoje? Sim, tinha, mas isso não serve de desculpas. O time do Corinthians hoje tem que ser melhor do que o time limitado, reserva do Huracan. Não dá pra admitir isso daí, é revoltante, cara. Esse time do Corinthians é um misto de uma falta de vergonha na cara com uma incompetência absurda. E tá na hora, seu Dorival Júnior, de mostrar trabalho também. O Corinthians não pode ser esse catado que vem sendo dentro de campo. A impressão que eu tenho vendo o jogo ali é que você tá tão perdido ali à beira do gramado quanto o time lá dentro. Acorda, Dorival, acorda! Mas e aí, torcedor, você acha que foi vexame do Corinthians não passar da fase de grupos da Copa Sul-Americana? Esse time vai fazer vergonha no Brasileiro? Qual a sua opinião? Comenta aí, quero saber o que você pensa.